Imagina que você acorda e você percebe que o seu marido ou a sua esposa não está lá do seu lado. E na verdade não está em lugar nenhum da casa. Imagina a preocupação, né? Pois é, foi isso que aconteceu nessa história. Então vem comigo depois da vinheta. Sexta estranha com gente esquisita. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Sori, sejam muito bem-vindos. Aqui eu conto casos criminais algumas vezes por semana. Esse caso, eu fiz um caso curto lá pra rede vizinha. Eu acabei colocando lá no meu Instagram. E aí eu perguntei se vocês queriam, então, que eu trouxesse esse vídeo completo aqui pro canal. Vocês disseram sim, né? Então foram vários comentários positivos. Muito obrigada mesmo por vocês me acompanharem lá também. E aí eu peguei um nome aleatório de 6 pessoas que colocaram lá eu quero e eu trouxe aqui pra agradecer. Só que assim, sintam-se todos agradecidos de verdade mesmo, tá? Eu fico muito feliz com os comentários que vocês deixam lá pra mim. Então hoje eu quero agradecer a Raquel Vieira, Eliette Cunha, Dulciene Jesus, Cristina Mimoso, que é lá de Portugal, então um beijo para todo mundo de Portugal também, Jadina Castagnetti e Claudete SLC. Muito obrigada. Então, estou trazendo mais um caso de uma Nicole. Eu trouxe da Nicole Leger, da Nicole Vander Heyden e hoje é da Nicole Pietz. Coincidentemente, eu estava pesquisando esse caso, porque é um caso que eu já tinha ouvido há um tempo atrás, e aí depois eu fiz o vídeo curto. E aí, eu me deparei com outras 2 Nicoles. Então, acabei trazendo, assim, esses 3 vídeos, né, com esses nomes. Vamos lá para o caso de hoje, que hoje o caso é da Nicole Pietz. Nicole Teresa Zurcher nasceu em Washington, Estados Unidos, dia 2 de fevereiro de 1973. Bom, a mãe dela, chamada Gail, se divorciou quando as meninas eram bem jovens, né? A Nicole era a filha mais nova. E aí, com crianças pequenas, o que ela conseguia fazer era trabalhar o máximo possível para sustentar aquela família. E ela chegou, inclusive, a ser aeromoça, o que a Nicole achava muito engraçado e muito chique. Nicole sempre foi uma criança muito alegre, charmosa, glamourosa. Ela estava sempre com alguma fantasia, estava sempre cantando. Era realmente uma criança feliz típica. Só que conforme ela entrou na adolescência, ela começou a sentir muitas dores. Então, com 13 anos de idade, ela foi diagnosticada com endometriose e por causa disso ela sentia muitas cólicas. E ela passou por 3 cirurgias e ela ficou tomando muitos medicamentos anti-inflamatórios, medicamentos para dor. E o que aconteceu? Conforme ela foi crescendo, ela não largou mais esses medicamentos, então ela acabou viciada neles. Ela foi para a faculdade e quando ela tinha 23 anos de idade, ela viu que ela não podia mais viver assim, que realmente ela dependia mesmo dos remédios, e aí ela chegou na mãe, pediu ajuda, e claro que a mãe iria ajudar, então a mãe acabou internando ela em uma clínica. Depois que ela saiu dessa clínica, ela começou a ir aos programas, aqueles programas de encontro alcoólicos anônimos. Aqueles programas não são só para pessoas que têm problemas com bebidas, são sim para problemas com qualquer tipo de vício. Conforme ela não tinha mais esse vício na vida dela, ela já estava feliz novamente, ela já era basicamente a Nice de sempre. Bom, ela trabalhava em uma academia, e foi lá que ela conheceu a melhor amiga dela, chamada Tamara. E lá ela conheceu também um homem charmoso chamado David. David era um homem assim que aparentemente não tinha problemas com ele mesmo, aquela pessoa centrada, dona de si, e que ela imaginou que esse homem vai cuidar de mim quando eu tiver algum problema. Eles começaram a se relacionar, começaram a namorar, só que tinha uma outra funcionária lá da academia chamada Sabrina Strick, que ela também tinha um relacionamento com David, e a Nicole não sabia, óbvio. Sabrina disse que David era super carinhoso com ela, dava presentes, levava pra almoçar, pra jantar, sabe assim, era cuidadoso também, e ela se assustou quando o David apareceu com a notícia que tinha pedido a Nicole em casamento. Por outro lado, a Nicole, que não sabia de nada disso, estava super feliz porque ia se casar com o homem da vida dela. No dia 20 de abril de 2002, Nicole e David se casaram e aí ela passou a se chamar Nicole Pietz.
E eles tiveram um casamento super bonito no Havaí, com todas as pessoas queridas da família. Então, assim, as fotos são lindíssimas. Gente, que momento bonito. A mãe da Nicole dizia que conversava com a filha todo dia, que a filha estava sempre feliz, ela amava o David. Era óbvio, era nítido o quanto que ela amava aquele homem. Só que dia 28 de janeiro de 2006, aconteceu uma coisa muito estranha. Quando ela chegou da igreja, o marido dela, né, padrasto da Nicole, disse que tinha uma má notícia, que o David ligou pra eles dizendo que a Nicole tinha desaparecido. Aí, imediatamente, ela ligou, né, pro genro dela, falou, como assim, o que tá acontecendo? E ele disse que chegou em casa do trabalho, que era para Nicole estar lá, eles tinham combinado de naquele dia ir jantar com outro casal, só que ela não estava lá e não estava em lugar nenhum. Ele não estava achando-a. Então, imediatamente, a mãe, nervosa, achando que a filha tinha sido raptada, fez as malas, colocou umas coisas dela, umas coisas do marido e foram lá para Seattle, que é onde ela morava, foi procurar a filha. As irmãs também foram lá procurá-la, as amigas estavam ajudando, os amigos. David disse que eles não tiveram nenhuma discussão, então não entendia o que aconteceu. Ele também já tinha avisado a polícia, né? A polícia também estava procurando, só que sentiu uma coisa que estava incomodando a família. É que, assim, todo mundo sabia o que acontecia com ela, porque ela mantinha contato todo dia com a família. E algumas semanas antes do desaparecimento dela, ela tinha machucado feio as costas. E aí ela precisou, então, começar a tomar analgésicos e anti-inflamatórios, que realmente é daí que vinha o vício dela. E, assim, a princípio ela não queria, ou ela queria tomar uma dose bem abaixo do que o médico indicou, só que ela estava tomando, né, aqueles medicamentos. Logo que se casou, ela deixou de trabalhar na academia, ela estava trabalhando em uma empresa telefônica, só que o marido ainda continuava na academia. Bom, e aí o David estava preocupado porque estava procurando, né, alguma pista, alguma coisa lá de onde podia estar a esposa, e achou um frasco de remédios dela e estava faltando 56 comprimidos. Então ele achou uma dose muito alta para ter desaparecido. Ou ele estava insinuando que ela de repente tivesse tirado a própria vida. Bom, a mãe da Nicole foi até a TV, pediu ajuda para que procurassem pela filha dela. O marido também fez a mesma coisa, deixou um apelo para que, se a própria Nicole estivesse vendo, né, aquele vídeo, se acontecer alguma coisa, que ela voltasse para casa porque ela era amada. E o David disse isso mesmo, que chegou em casa 11 horas da noite, foi dormir, a esposa já estava lá dormindo e quando ele acordou ela não estava mais. Só que fora das câmeras, David parecia estar bem menos preocupado. E aí ele começou a contar umas histórias assim para as pessoas da família, tipo, olha, então, não sei se você sabia, mas a gente não estava usando mais aliança. Também a Nicole estava usando o protetor bucal dela, mesmo quando a gente saía, porque às vezes ela estava sentindo que rangia muitos dentes, então ela levava também quando a gente saía com outras pessoas. Então, assim, ela dormia, né, com o aparelho, provavelmente para não morder à noite, né, para não machucar os dentes. E esses aparelhos, né, é como se fosse um silicone, é utilizado realmente só quando a gente dorme. Então é meio estranho que ela iria sair na rua durante o dia utilizando isso daí, né? Só que ele disse que ela fazia isso. Então 9 dias depois, em um local arborizado perto do aeroporto, o corpo de Nicole foi encontrado. Bom, ela estava totalmente sem roupa e aparentemente ela tinha sido estrangulada. O que é estranho é que os policiais viram que os pés dela estavam limpos, então não tinha marca como se ela estivesse saindo andando sozinha, né? Então alguém levou ela até lá. E também o protetor de boca dela estava com ela. Bom, o policial então acreditava que isso aconteceu porque ela perdeu a vida enquanto estava ali no condomínio onde morava. Bom, a família ficou arrasada, David nem tanto. Tanto que assim, que a mãe dela, ela disse uma coisa assim que ela achou totalmente estranha. Ela disse que quando estava lá no funeral da filha, totalmente acabada, arrasada, o David chegou nela, deu um abraço nela e simplesmente disse: nossa, eu não imaginei que você ia ficar tão arrasada com isso. Oi? Como assim, né? E aí depois do funeral, outras coisas bem estranhas aconteceram. A Nicole, ela foi cremada. E aí a mãe dela descobriu que o David não levou as cinzas dela para casa. Ele deu as cinzas dela para o corretor de imóveis deles, dizendo que levar aquilo para casa ia deixar a casa muito triste. E aí ela depois questionou, falou: poxa, mas é minha filha, né? Por que você não deu para mim? Eu não sei, gente.
não consegui encontrar onde que estão essas cinzas hoje, tá? Sinceramente, eu não sei. Bom, e outra coisa, a Nicole tinha alguns animais de estimação que ela amava, e o David deu os animais dela para pessoas que não tinham nenhum sentimento, nenhuma relação emocional com a própria Nicole. Então ele estava se desfazendo das coisas dela e da própria Nicole. E aí as coisas ficaram suspeitas, né, contra o David. A melhor amiga dela disse que uma vez ela chegou nela e perguntou se ela achava a Nicole bonita. E ela disse que sim. Ela disse, porque o David tá me falando ao contrário. Então era uma pessoa assim que o David fazia ela se sentir mal. Logo antes da Nicole perder a vida, ela tinha descoberto que o David estava tendo um relacionamento extraconjugal com aquela mesma Sabrina, que era funcionária também lá da academia, lembra? Pois eram, já se passaram anos de casamento e eles ainda estavam se relacionando. Só que assim, quando a Nicole descobriu, ela apareceu lá na academia e falou pra todo mundo, falou assim, então você que é amante, você que é outra. E aí a Sabrina viu que todo mundo acabou olhando pra ela diferente e ela já era vista então como a outra que, nossa, ela acabou se sentindo super mal, super rejeitada. Mas ela queria sentir como, né, gente? A Sabrina hoje, mais velha e tal, ela disse que o que ela fez realmente foi uma besteira, que ela fez uma coisa totalmente assim, errônea. Só que é a Sabrina do passado, que hoje ela mudou. E o que ela disse pros policiais é que ela nunca teve um relacionamento íntimo com o David até o momento que ele se casou. Depois que ele se casou, ele se interessou em ter esse tipo de relacionamento com ela. Antes era só meio que um namorico. Bom, a mãe da Nicole tinha certeza que o culpado era o David, só que não tinham pistas e os policiais, basicamente, eles queriam arquivar o caso. Todo dia 28, que foi o dia, né, que aconteceu isso com a Nicole, todo dia 28 do mês, ela telefonava para a polícia, pros detetives e falava assim, olha, hoje é a data do aniversário da morte dela, o que vocês estão fazendo, né? Cadê aqui as informações, cadê as pistas, enfim. Então ela falou que ficava mesmo enchendo o saco, porque ela queria que aquilo fosse resolvido e queria que eles encontrassem alguma coisa em cima do David. Bom, Gail acabou se mudando para Seattle para ficar em cima do David, então ela ficava vigiando o David mesmo. Ela até chegou a falar para ele que, olha, eu não vou deixar você em paz até você ser preso. Eu sei o que você fez no verão passado. Então a mãe dela, assim, foi uma pessoa, assim, heroína nesse caso, sabe? Ela não descansou mesmo. E aí ela via, então, quando o David saía com várias mulheres diferentes. Eram muitas mulheres. Inclusive, uma dessas mulheres ele engravidou e ele acabou sendo pai. O que a Gail disse que sentiu muito porque o grande sonho da filha dela era ser mãe, né? Só que assim, como ela teve todos aqueles problemas e tal, ela acabou não conseguindo. Então, os detetives do caso mudaram. E quando entrou um novo detetive chamado Jake, a primeira coisa que ele fez foi telefonar para a mãe da Nicole, se apresentando, e ela disse, olha, eu vou te ligar todo dia 28. Ele disse, sim, eu sei, me ligue mesmo, me enche o saco, eu vou fazer então o possível para descobrir realmente o que aconteceu. E claro, ela ficou super feliz, porque finalmente alguém estava dando atenção àquele caso depois de 4 anos. Bom, quando ela foi encontrada com aquele protetor bucal, ficou claro que ela perdeu a vida enquanto dormia na própria cama. Ela foi estrangulada lá na cama, né? Era meio óbvio isso. E a pessoa que fez isso acabou esquecendo, né, de tirar, né? Enfim, foi isso que aconteceu, foi uma pista realmente para a polícia. E aí também acreditaram que David fez isso, que depois que estrangulou, colocou ela no carro dela e acabou então deixando lá no aeroporto, perto do aeroporto. O carro dela foi encontrado abandonado a 32 quilômetros de onde estava o corpo. E aí, quando foram levar ele para ser avaliado, encontraram muito DNA e muitas digitais do David. Tinha mais DNA e digitais dele do que dela, inclusive. Então os policiais resolveram ver novamente, né, as câmeras ali do trabalho do David lá da academia, e eles viram que no dia que ela desapareceu, aconteceu uma coisa bem estranha lá. Então ele estava lá no trabalho, ele saiu, ele estava então no estacionamento, e ele foi para um local onde não dava para a câmera chegar lá. Foi nesse momento que houve uma ligação do celular da Nicole para a academia. Essa ligação demorou apenas 21 segundos. Depois que o telefone é desligado,
é possível ver novamente o David entrando na academia. Então acreditam que ele fez isso para poder provar que nesse horário, por exemplo, ela estava viva porque ela telefonou para ele, né? Só que os policiais acreditavam que era o próprio David que tinha telefonado com o celular dela. Como descobrir isso? Então eles tinham que descobrir qual antena era mais próximo daquele sinal do telefone dela, e descobriram que vinha de uma antena que estava do lado lá da academia, ou seja, ela estava basicamente na academia quando ela fez aquela ligação. Ela não estava em nenhum outro lugar, nem na casa, nem no trabalho dela, enfim. Bom, diante disso, eles imaginavam que eles tinham prova então para poder acusá-lo de tirar a vida da Nicole. Em março de 2012, ele trabalhava em um banco, ele era gerente, então os policiais chegaram até lá e o prenderam. Gayle disse que o dia que ele foi preso foi o dia do aniversário de 71 anos dela, que foi o melhor presente de aniversário, vê-lo com macacão laranja e com algemas. Dia 9 de setembro de 2013, começou então o julgamento dele. Os promotores não iam conseguir provar que aquilo foi premeditado, né? Não tinha como. Então eles acabaram somente indiciando ele de tirar a vida dela em segundo grau, quando não teve premeditação, quando não houve intenção. Então a promotoria quis mostrar que ele quis acabar com a vida da esposa porque ele queria uma vida com várias outras mulheres, ou até mesmo com a esposa, só que se ela topasse participar, por exemplo, de relação a 3. Bom, então no tribunal ele levou mulheres que tiveram relação com ele enquanto ele estava casado. Foram 3 mulheres e uma delas disse que ele estava com ela e com mais outra mulher, ou seja, né, foi um trio ali. Uma dessas mulheres, ele chegou a falar que tinha colocado êxtase, drogas, na bebida da esposa, porque queria que a esposa ficasse mais solta e topasse fazer algo a 3. O que não aconteceu, né? Ela não topou. Só que mesmo assim ele drogou a esposa. Bom, os promotores levaram a Sabrina, aquela namorada de muito tempo, né? Levaram ela para testemunhar contra ele. E ela disse que quando ele iria casar com a Nicole, ela perguntou, né, por que você está se casando com ela? E ele só respondeu que agora é tarde demais para eu desistir. E aí, gente, quem foi como testemunha também do caso foi a mãe dela, né, foi a Gayle. E ela chegou lá e ela disse todas aquelas coisas que ela percebeu que traziam uma certa frieza pro David. Então, por exemplo, que ela estava ficando viciada nos analgésicos dela, que tinha assumido 56 comprimidos, que do nada ele resolveu falar, olha, a gente não tá mais utilizando aliança, mas é em comum acordo, e de ter falado que ela saía no dia a dia com aquele protetor bucal, e a coisa mais pesada, né, de quando ela estava no funeral da filha, e ele virar pra ela e falar assim, olha, eu não achei que você ia sentir tanto. Então, sabe, assim, que ela, né, nossa. Lembrando que no dia do julgamento, no dia que ela foi como testemunha, ela tinha acabado de passar por uma cirurgia na coluna, então ela estava com um colete cervical e também estava com uma bengala. Mesmo assim, ela fez questão de estar lá e expor quem era o David. Só que aí, por outro lado, a defesa, né, no momento que a defesa foi interrogá-la, a defesa quis mostrar que durante todos esses anos ela era abusiva contra o David, né? Que ela ficava perseguindo o David. Tudo que perguntavam para ela, ela rebatia confirmando que sim, é verdade. Quando o advogado de defesa pergunta para ela se nesses anos todos, várias vezes ela telefonava para ele de noite, tipo meia-noite, 1h da manhã, e quando ele atendia, ela perguntava onde que você tava naquela noite do dia 28? Era isso que você fazia? A Gayle confirmava, sim, eu fazia isso. Teve um dia na época de Halloween que a Gayle pegou uma peruca loira, colocou sangue falso e jogou lá na porta do David. O advogado perguntou se ela se lembra de ter feito isso, né? Eu lembro que eu joguei em algum lugar do condomínio, eu só não tinha certeza se tinha caído na porta da casa dele. Fora isso, o advogado disse que várias vezes ela apareceu lá no trabalho do David e ela confirmou que era para ele ver que ela estava lá, e que uma dessas vezes ela entregou um recadinho para ele, e nesse bilhete que ela deixou, ela disse, David, estamos planejando comprar uma casa a poucos minutos daqui. Estarei aqui todos os dias para tornar sua vida tão miserável quanto você. O novo detetive prometeu pegar você, seu assassino. Como você consegue viver com isso? E ela confirmou, sim, foi exatamente isso que estava no bilhete. E aí, quando ela foi questionada
se ela estava falando para os outros funcionários do banco que David tinha tirado a vida da filha dela, ela confirmou que sim, que tinha feito isso. Porque já que ele estava se certificando que ela saísse do banco, ela queria falar então a verdade, para todo mundo saber o que ele tinha feito. Que todo dia ela chora pela perda da filha dela, que foi causada por ele. Então todo mundo tem que saber disso. Então, fora isso, né, a única pessoa assim mais significativa que apareceu na defesa do David foi a médica da Nicole, onde disse que a Nicole estava realmente voltando a se viciar, que ela estava passando por vários médicos reclamando da dor na coluna e pedindo então vários analgésicos, um deles muito forte. Então ela falou que toda semana ela via a Nicole e ela tinha que passar um medicamento muito forte para dor, que é um medicamento que acaba viciando rápido. Aquele júri composto por 12 pessoas, eram 5 mulheres e 7 homens. A Gail diz que tem medo que de repente que pela beleza do David alguma jurada seja influenciada e acabe falando, nossa, ele é tão bonito que ele não pode ser criminoso. Porque a gente sabe que realmente acontece isso, né? Então esse era o maior medo dela. Bom, então depois de deliberarem, o júri volta considerando o David culpado por ter tirado a vida da Nicole. Nesse momento, todo mundo ali está muito feliz, todo mundo vibra. Uma das irmãs dela grita apontando pro David que ele vai queimar no inferno. Aí uma outra pessoa do nada, aleatória, grita, cuidado para não deixar cair o sabonete lá. Porque assim, todo mundo sabia que era ele e não tinha como provar, até que os detetives realmente resolveram verificar passo a passo e chegar até o final. O juiz deu pro David o máximo que ele poderia receber, levando que o crime era considerado não premeditado. Então ele recebeu uma pena de 18 anos e 4 meses. Quando o jornalista perguntou pra Sabrina, né, aquela namorada lá desde a época de solteirice e tal, por que ela acha que ele fez isso, né, com a Nicole, ela diz que acha que ele simplesmente acordou em um dia e viu que ela não era a mulher perfeita, sabe? Tipo, ele precisa ter o carro perfeito, ele precisa ter a roupa perfeita, e ela não era a mulher perfeita. Ele era narcisista e sem sentimento a esse ponto. Bom, então esse foi um caso de hoje que, se não fosse a mãe dela enchendo o saco, provavelmente esse caso não teria sido solucionado. E como que a gente não conhece ninguém mesmo, né? Então, tá aí, né, mais um caso de hoje. Eu espero, então, que a gente se veja rapidamente num próximo caso e que até lá você fique muito bem, tá? Tchauzinho.